5 anos depois da destruição final, o mundo se destruiu, o mundo acabou, o cometa chegou no planeta, acabou destruindo tudo. E claro que tem um spoiler aqui do primeiro filme que foi de 2020, os protagonistas, como o Gerard Butler e a Morena Baccarin, com o seu filho, que conseguiram a objetividade deles de proteção à família e salvação dos próprios, chegando naqueles abrigos que estavam sendo preparados para a salvação da humanidade, a gente entende assim, né? E aí abriu a porta do final do filme, do primeiro filme, e tinha um passarinho ali que era uma esperança de que depois de 9 meses as coisas poderiam mudar. Mas parece que, sendo o mesmo diretor, o Rick Roman Vaughn, ele decidiu mudar um pouco as coisas. E aí, ele, depois de 5 anos, você consegue perceber que mudou algumas características nesse filme Destruição Final 2, que é o Greenland 2 Migration. Depois de 5 anos ali no abrigo, você vê que as pessoas estão se adaptando a viver debaixo da terra, eles estão tentando descobrir o que está acontecendo do lado de fora. É claro que o personagem do Gerard Butler, o John, ele tem uma habilidade um pouco mais diferente, ali tem uns certos conhecimentos mecânicos e tudo mais, e para isso ele começa a explorar realmente o ambiente fora do abrigo, né? Estamos percebendo que o ar está diferente, o ar está contaminado, tem uma radiação muito forte. Então a gente até entende que no final do primeiro filme ele demonstrou que aquilo talvez não existisse, mas tudo bem, com o tempo a coisa poderia ter mudado, com os estudos que eles estavam fazendo e tudo mais. A questão que o primeiro filme fez, que eu adoro, tá? Eu adoro o primeiro filme. Pois é um cinema pastelão meio pipoca, mas eu adoro. Acho que a ameaça vilã, que era o cometa em si, destruir a Terra e tudo mais, e acho que a forma protetiva da família, tem algumas cenas bem pesadas até no primeiro filme. A relação do Gerard Butler com a Morena Baccarin continua tão boa quanto o primeiro filme. Claro que mudaram o personagem do filho deles, porque passou 5 anos, cresceu o moleque. O que eu me decepciona um pouco nesse segundo filme é que não teve nenhuma evolução dos personagens, principalmente do próprio filho. Continuou sendo tratado como se fosse uma criança muito pequena, não teve uma evolução, apesar já da sua adolescência. No começo até deu-se a entender que poderia ter alguma coisinha diferente, uma característica diferente, mas no final a gente viu que era mais do mesmo. É claro que as ameaças de planetas, que os cometas chegando, é onda que aparece do nada, é tempestade que aparece do nada. É claro que deixa o ambiente mais bonito, porque a questão da destruição, que o planeta está transformado, é claro que a natureza vai se adaptando a tal e começa a ficar mais agressiva. As cenas são legais, são boas até, são tensas até. Só que agora mudou um pouquinho a coisa. A gente vê que tem uma ameaça humana. O filme tenta alcançar, por exemplo, ele tenta colocar um ápice de um momento de guerra, colocando ali, criando umas trincheiras de uma proteção por um certo ambiente que dura por menos de 5 minutos e, na verdade, por que serviria tudo aquilo? Por que aquela cena de guerra era importante para a objetividade da família? Era uma proteção? Não era? Com quem que aqueles caras estavam brigando no momento guerra? É claro que um mundo mais pós-apocalíptico começa a ter algumas interferências humanas, como as pessoas estão fora de controle. Tudo bem até um certo ponto, mas você vê que, na verdade, aquela destruição final que o filme prometeu do primeiro filme não é tanto assim. Mas eu acho que os momentos de natureza que o filme mostra, olha, porque a Terra era de uma maneira, agora criou-se uma montanha. Então, tipo, lugares que a gente nem sabe aonde que tá, aí a pessoa fala, olha, aqui nasceu uma montanha. Tipo, acaba se tornando algumas coisas meio jogadas. E eu acho que a intenção do filme talvez fosse de colocar algo um pouco mais familiar, para manter o que foi do primeiro, copiou algumas coisas do primeiro filme também, questões de natureza, mas eu acho que esse filme fica muito abaixo do que foi o primeiro. Um primeiro filme que eu gosto bastante, era um entretenimento pipoca, e que esse eu acho que acabou se tornando bem mais chato, entendeu? Então tem algumas coisas que ficam um pouco sem pé e sem cabeça, algumas informações que vão ser inseridas que a gente fica tentando entender. Tá, mas o porquê da coisa? Eu acho que esse filme, o Greenland 2 Migration, que é o Destruição Final 2, pra mim ele despenca muito, ele me decepciona em vários momentos, porque eu estava numa empolgação de assistir esse segundo filme, porque toda a proposta de uma destruição final, que o planeta está transformado e tal, eu acho que peca bastante pra mim, e eu acho que esse filme é uma nota 5.8. Esse filme me decepcionou um pouco. Pode ser que eu assistindo pela segunda vez eu possa tentar entender e forçar uma barra de querer entender o que eles quiseram dizer com algumas situações. Mas eu acho que no final perde um pouco daquela adrenalina que o filme criou. Ele tenta copiar algum caos do primeiro, mas não funciona como funcionou no primeiro. Beleza, galera? Comenta aí o que vocês acharam desse filme Destruição Final 2. Vocês gostam do primeiro ou não gostam? Vocês acham que esse é melhor, é pior?
Comenta aí, deixa seu comentário, se inscreva no canal, tamo junto e é nóis. E um abraço.